Agora vamos falar com ele diretamente de Brasília. O nosso querido canhotinha de ouro, o Guga Noblar, que vai falar sobre os novos movimentos no tabuleiro de xadrez da política. Agora temos Sérgio Molho. E você disse que Sérgio Molho era a carta fora do era baralho. Carta fora do baralho. Chutou errado o pênalti. Chutou errado, chutou bem errado. E agora, meu querido Guga Noblar, vários aqui já estão no cavalinho do Moro. Um Brasil mais loiro. Brasil mais justo. Vários. E aí, como é que vai mexer isso aí? Teve um período ali, Emílio, que parecia que o Sérgio Moro tinha se retirado aí do cenário político e da possibilidade de ser um candidato no ano que vem. Teve um momento que pareceu e que todo mundo embarcou nessa, né? A gente chegou a comentar isso aqui também no Pânico, mas depois disso vieram algumas pesquisas trazendo o Sérgio Moro ali como um pré-candidato e ele sempre apareceu em segundo lugar, no máximo em terceiro, mas quase sempre em segundo lugar. Então a gente sempre também duvidou um pouco também do Moro estar completamente fora da disputa. A gente sempre deixou também um pouquinho aberto, apesar de ter parecido por um período que ele não ia mais disputar. Agora está claro que Moro vai disputar a eleição do ano que vem, ou como candidato a presidente, ou como candidato a senador. É mais provável que ele queira disputar a presidência. E ontem ele se filiou ao Podemos por isso. Sim. Ele fez um discurso de candidato, ele atacou, ele deu indiretas no governo, no Bolsonaro, falou sobre corrupção, falou sobre rachadinha. Ele focou, ontem deu para perceber, né, que o foco dele, claro, vai ser tentar disputar com o Bolsonaro o segundo lugar da eleição. Vai ser tentar tirar o Bolsonaro do segundo turno. O foco dele é mirar no Bolsonaro, é tentar, claro, dividir eleitor com o Bolsonaro, já que o público dele é um público mais à direita, e o Bolsonaro hoje é quem está derretendo, a popularidade dele está derretendo, segundo as pesquisas, inclusive saiu uma ontem não vem, que mostra que ele perdeu, deixa eu... que ele perdeu. Ele puxa, fez luzes, está loiro também. Você está derretendo. Você tá derretendo. Você tá derretendo por conta própria. Bolsonaro tá derretendo. Você derrete em 2009. Toda semana. Antônio Lavareda, Emílio. O Lavareda ele derrete. Cientista político. Lavareda. Comentando ontem a pesquisa. Não, mas falando sério. Mas é um player importante, sim, né? O Moro é interessante. É interessante para o jogo. Com Bolsonaro, vai pro pau com o Bolsonaro. É isso que vai acontecer. Precisa ver se o povo, se o povo compra ele, né? Exatamente. Tem que saber se o povo compra ele. Porque o Bolsonaro, agora a gente também vai assistir o reflexo dessa vitória que ele teve com a aprovação da PEC dos precatórios, que ainda precisa passar no Senado, que ainda não acabou, o jogo não acabou também ali, porém ele está vencendo isso. Se ele conseguir um dinheiro para o auxílio emergencial, isso pode sim trazer um reflexo positivo para a popularidade dele, porém há toda uma consequência de inflação, há toda uma crise econômica que vai se aprofundar por conta desse teto que vai ser furado, que pode praticamente anular os ganhos que essas pessoas terão com o auxílio de R$400. Mas é provável que o Bolsonaro suba. Eu aposto, obviamente, no Lula contra o Bolsonaro. Não acho que Sérgio Moro vai tirar o Bolsonaro. Agora, o Moro está servindo, sim, para dividir mais votos com o Bolsonaro, para tirar votos do Bolsonaro. Também vai tirar voto do Lula, porque tem gente que quer evitar os... Mas é voto quer evitar. É voto de burguês, né? É voto de burguês. Não é do raiz. Não, é voto de burguês. É voto de Buzuzu. Não, é voto de burguês. Faria nada. Faria Lime. Não é, não. O Delário é burguês. Lá no metaverso, lá, o Lula. Sabe qual que é a pergunta que a gente tem que fazer? Não vem, não. Quem é? Quem pula de cavalo toda hora. Pula de cavalo. Olha que Moro, olha. Nunca pulei, sempre tive no mesmo cavalo. Para um Brasil mais justo. Pode ser mais loiro. Para um Brasil mais loiro. Ô, Guguinha. Eu gosto de loiro. Sérgio Loiro. Sou loirinho. O Moro no aniversário. O que a gente sempre fala é o seguinte. Essas duas bases, do Barba e do Mandrião,
tão estabelecidas. Estão que é povão. solidificadas, exatamente. Que é povão, o cara que vai lá. Mas lá o jogo não tá Sim. ganho. Essa turma do meio vai definir para aquele lado ou para esse. Isso. Ou vai para os canhoteiros ou vai para direita. Ou pra direita ou pra Então, esquerda. O Moro é Não dá só pra mais bater com um. as duas. É só mais um Então, que tá ali. o que eu ia perguntar pro Guguinha, o discurso do Moro, ele foi assim, né? Eu peguei aqui uma aspas dele e falei assim, ó, chega de corrupção, chega de mensalão, chega de petrolão, chega de rascadinha, chega de querer levar vantagem em tudo e enganar a população. É um discurso parecido ou quase igual do Bolsonaro no começo. Só que assim, o Moro, tem muita parte do pessoal que apoia o Moro que veio do Bolsonaro. Você acha que o pessoal vendo o mesmo discurso, exatamente o mesmo discurso, todo esse pessoal ele vai comprar e vai falar, peraí, eu já vi esse filme antes e não é tão fácil assim. O que você acha desse discurso, desse pessoal que comprou, que tá comprando esse discurso do Moro? Será que esse pessoal vai apostar totalmente no Moro ou vai chegar em determinado momento e vai falar, não, peraí, não é isso aí, chega de corrupção que a gente já viu esse filme? Esse discurso, ele não é o discurso que vai levar à eleição do ano que vem. Na eleição passada, de fato, a corrupção era a grande narrativa que conseguia virar voto de eleitor. Mas na eleição do ano que vem, segundo os cientistas políticos, enfim, vai ser a economia. Não é nem a pandemia. A pandemia também vai ter um reflexo grande. O resultado da pandemia, os 600 mil mortos, é muito ruim para o Bolsonaro. Mas não vai ser essa questão da corrupção, vai ser a economia, sem dúvida. O Brasil agora está passando por uma crise econômica, a gasolina está cara, o gás está caro, as pessoas estão sentindo ali no bolso isso. O que mais está hoje tirando o voto do Bolsonaro é a economia, não é mais a pandemia já tirou. A CPI mostrou para boa parte do Brasil que a culpa é do governo e isso teve reflexo na popularidade do Bolsonaro. Ele perdeu o voto por isso. Isso aconteceu, isso é um fato. Estou dizendo a minha opinião, estou dizendo que foi isso que a CPI construiu. E a população embarcou nessa. Ele perdeu o voto, mas ele não está mais perdendo o voto. Não, mas uma loucura. Ele está perdendo agora pela economia. Pera lá. Você falando, Então, a sua opinião eu respeito, mas não do Renan Calheiros. Se você falar que a turma acredita no Renan Calheiros, Guguinha, aí nós fecha o Brasil. Aí nós fecha o Brasil. Não, mas assim, então, o que eu vejo é o seguinte, por exemplo, o discurso do Moro é bem parecido com esse negócio de fim da corrupção. Corrupção sempre tem o cara que... Desde que o Brasil é Brasil, sempre tem o discurso. Qualquer lugar do mundo, eu sou contra a corrupção. É verdade. Todo mundo é contra a corrupção. Beleza. É verdade. Só que aí é o seguinte, o Lula, ele tem uma vantagem, que o povo já esqueceu que ele roubou. Porque o Lula roubou muito lá atrás e teve o gap, teve a Dilma. O Lula já é um cara meio... E todo ano nasce uma geração de novos trouxas. A geração dos trouxas, ela vai... Para poder ser roubada. Tem que alimentar. Isso, temos que alimentar. Então o Lula é um cara que acho que nem vão tocar muito nesse papo. O Lula vai trazer aquele Brasil bacana, Brasil feliz de novo, tal. E aí a turma gosta de ser enganada sempre, concordo. né? Então, o que foi? Desculpa e pontuar aqui. Tá desculpado. As pessoas, o Moro vai se apropriar desse discurso, inclusive com o Lula. Ele foi o cara que prendeu o Lula. Com certeza. Você acha que ele vai esquecer? Isso vai ser da campanha dele. E a turma não esqueceu que ele estava preso, Ele prendeu o Lula, o Supremo soltou. E ele não falou ele nada vai usar na campanha ele não falou. Ele não do Supremo. O Supremo falou do Supremo? O que ele falou do Supremo? Citou liberdade, falou do Supremo. O que ele falou do Supremo? Falou? O que ele falou? Ele chegou a falar, eu não me lembro exatamente a frase, mas ele chegou a fazer alguns comentários tentando se proteger, mas foram poucos. De fato, ele se defendeu pouco. Mas na eleição, é esperado que no primeiro turno ele bata muito no Bolsonaro, como foi ontem mais o foco. Mas no segundo, ele vai, claro, usar essa questão da Lava Jato, de ter prendido o Lula. Se ele estiver no segundo turno, ele vai partir para cima desse ponto do Lula ter sido preso e vai virar um embate do Lula, que diz que a Lava Jato era política, era partidária e está usando a filiação dele ao Podemos para reforçar essa narrativa, contra ele, que diz que não, que fez justiça. Então, a Lava Jato vai ser julgada nessa eleição. Essa eleição, de certa maneira, as urnas vão julgar
a Lava Jato, tanto com o Sérgio Moro, quanto talvez com o Dallagnol, se também for candidato a deputado. Mas o Sérgio Moro é o próprio julgamento da Lava Jato pelos Agora, eleitores. quem vai apoiar o Sérgio Moro? Porque existe uma vaidade enorme na terceira via. Sim. E o que vocês estão colocando aqui, Bolsonaro tinha apoio. Você gostou? Como político? Não, tá sério agora. Jovem Pan News. É. Jovem Pan News. Olha, dessas pras vidas. Zuzu sério. A pergunta é que Paulo Guedes foi um excelente nome para Bolsonelson durante a campanha. Quem que vai apoiar o nosso querido Sérgio Moro? Quem ele vai buscar esse apoio Esse que é o tem problema nome? dele. Essa é a pergunta. Porque todo mundo quer protagonismo na terceira via e também é pesca e pague. A gente sabe do Dória, do Amolindo. Ninguém vai baixar a cabeça para ele. Quem que vai estar junto com o Sérgio Moro? Então, esse é o grande problema do Sérgio Moro por enquanto, né? Enquanto ele não é presidente, ele tem a classe política, a maior parte da classe política voltada contra ele. Ele, de fato, virou inimigo dos políticos. Ele é o cara que conseguiu colocar parte dos políticos na prisão. E ele tem, sim, uma imensa rejeição entre os políticos. Tanto que ontem só tinha o Mandetta. O João Dória disse que ia, não foi. O Mandetta estava lá. Mas entre os pré-candidatos à presidência. Tinham outros políticos do Podemos, claro. Tinha o Santo Cruz, né? O Santos Cruz, que era que era militar. Tico Santo. Sim. Não, Tico Santo. Não, Que era o general. Que era da Secom. Inclusive, ele agrada parte dos militares. Ele consegue pegar parte dos militares, ele consegue pegar parte daquela direita que ainda tem como bandeira o discurso anticorrupção, apesar de ser uma parte bem menor do que era antes, mas ele consegue pegar um pouquinho disso. Então, ele agrega esse pessoal mais à direita. E você vê ontem que ele não tem muitos políticos por trás dele ali, ajudando ele, apoiando ele por enquanto. Mas se ele for eleito presidente, essa galera toda muda rapidinho, vira a casaca e passa a ser Tim Moro. Na hora que ele virar presidente, a gente vai ver boa parte dos políticos que hoje o rejeita passando a tratá-lo muito bem. Porém, hoje, ele tem um grande problema, assim. Ele não odiado tem pelos dois os lados. aliados na política, ele é odiado pela esquerda, ele é odiado pela extrema-direita e está num limbo político. Sim, ele tá é pesca e pague. Pesca e pague. Agora, eu ouvi falar que o Calça diz que o Calça Importante. tá bravo. Importante. Gestor, você é fantástico. Sou Gestor importante, Calcinha. Diz que ele queria o Moro pra vice. Lógico. Diz que tava pra limpar pra vice dele. Ele queria pra vice dele. Mas óbvio que não. O Calça aí, ó. O Calça. Sou gestor. Belo sorriso. Essa história procede, ô Gugueta? Emílio, eu falei em primeira mão, inclusive, isso aqui. Eu falei pra vocês, acho que um mês atrás, eu falei rapidinho aqui no Pânico. Olha, João Dória, a carta na manga dele é tentar levar Sérgio Moro como vice. Eu falei 2 meses atrás isso aqui. Mas, enfim, agora isso aí tá voltando esse papo. Claro, todo mundo quer ter o Sérgio Moro como vice. Alguns até querem ser o vice do Sérgio Moro. Eu digo todo mundo do centro ali, porque para um político ter o Moro como vice é interessante, ele atrai, sim, muito voto, ele é muito conhecido, ele tem essa imagem de ser anticorrupção, que, por mais que não seja o discurso mais forte hoje da política, é um discurso forte. Então, é interessante. E o Dória, ele tem essa história, né, de que ele queria o Moro como vice. O problema é que ele precisa vencer as prévias do PSDB e lá a confusão está grande, né? O verdadeiro surubão do Dória está sempre nas prévias do PSDB. Ô, Gugueta, deixa eu fazer uma pergunta séria para você agora. Espera lá, Sandra. Isso é sério. Não, agora é uma pergunta séria. Até vou me aproximar aqui e falar bem baixinho. Falando de pertinho. Não, de pertinho não. De pertinho é só aqui nessa mesa. E a história do Alckmin com o Barba? Vice do Barba. Vice do Barba. Careca o PCO... Eu sei que você é um cara que você tem um certo carinho pelo PCO. O PCO tá muito bravo com isso. E essa história? Da onde veio isso aí? Então, é meio cascata, Emílio. Vou te falar que é meio cascata. Porque eu conversei essa semana com o Rui Falcão e com o José Guimarães, que são 2 nomes muito... O Rui Falcão era o presidente do PT, né, antes da Gleisi. E para eles isso aí não passa de factoide, não tem a menor chance de acontecer. O que pode acontecer é eles estarem juntos, sim, no mesmo palanque, mas um como candidato a presidente e o outro
como candidato a governador. O Alckmin quer, de novo, ser governador de São Paulo. E ele vai lutar por isso. Esse é o Então, mas aí ele vai sair com o Cuba, né? O Cuba vem aqui. Cuba. O Cuba Márcio vem. França. Márcio França. Mas tem o Tarcisão, Ele hein? tá fazendo O um reality Tarcísio vai show vir mesmo? agora. Tô ligado. O Márcio França vem. Vamos tentar ver se o França conta essa história pra gente. Você tem mais não, uma uma pergunta? pergunta Então, mais boa. uma pergunta. Mais uma. Daqui É a o pouquinho seguinte, a professora, daqui a pouquinho... Ana Paula. O programa hoje está muito bom. Sim. Nossa, De atrações. impressionante. Sim, Adrilho Jorge. Tem até o É uma Adrilho salada de Adrilho frutas. Jorge. Adrilho Jorge. É Será? verdade. Nem a Fazenda Por tem favor, esse cast. uma trilha Geraldo Luiz. Tem aquelas trilhas de suspense, Aquela Reginaldo. trilha que a gente Ó, o gosta Reginaldo de dar procurando. notícia. Tapa. Não, essa não. Essa é dançante. Dançante. Essa é do Carvalhosa. Essa é Daqui a anos pouquinho, 80. será que a Adrilho Jorge, com toda a sua empáfia, ele que é um sucesso nessa emissora, Sim. será que ele se ajoelhará aos pés de Ana Paula Renault? Tantas briguinhas, tantas guerras. Será? Daqui a pouquinho. Não perca. Muito bem. A pergunta para você. Seguinte, Depois do... Guguinha, o mundo está muito louco e o Brasil também. Você vê essas alianças. E eu queria entender um pouco mais, já que você flutua bem aí nos campos de Brasília. A gente tem o teto de gastos, né? O teto de gastos fala assim, ó, não pode gastar. E, historicamente, a esquerda não gosta muito de teto de gastos. Querem gastar mais, fala coitado do pobre, fala o mercado financeiro quer que as pessoas fiquem mais pobres, que a gente sabe que isso é uma das maiores mentiras, porque nenhuma empresa vai querer que a sua população empobreça, porque aí você não vende nada. Agora, ultimamente, eu vejo a esquerda defendendo austeridade e a direita defendendo gastança. O que está ocorrendo aí? Tá todo mundo muito louco? É um morto muito louco? É muito louco isso mesmo, Sammy. Mas assim, eu acho que quem realmente está defendendo essa gastança, eu não diria nem que é a direita, eu diria que é o centrão. É um centrão fisiológico que percebeu que furando o teto vai sobrar uma bolada imensa, muitos bilhões de reais, para que eles tenham mais dinheiro em emenda parlamentar, dinheiro usado em reduto eleitoral deles. Esse teto que está sendo furado não é para conseguir dinheiro para auxiliar emergencialmente milhões de famintos. Isso, de fato, deve ser feito. Mas o que a esquerda percebeu e o que a direita também percebeu, que é o centrão mesmo que está nessa, é que não, é que eles estão fazendo isso para garantir a eleição e a reeleição do Bolsonaro, tentar a reeleição do Bolsonaro e garantir a eleição de muita gente do centrão que está usufruindo desse dinheiro. Então, é uma zona isso, é um mensalão oficializado, um mensalão que está, sim, acontecendo na cara de todo mundo, mas agora o STF resolveu barrar, vamos ver como é que vai ficar essa história. Porém, o orçamento secreto, né, é um mensalão oficializado e furar o teto de gastos é uma maneira de irrigar, inclusive, esse mensalão oficializado. Mas a esquerda percebeu isso, a direita percebeu isso. Então, muita gente da esquerda e da direita se voltou contra furar o teto porque percebeu que o dinheiro não está sendo usado para quem precisa, para os famintos. Esse dinheiro poderia vir de outras maneiras, Guguinha, sem furar o teto. mas isso é para enfraquecer o Bolsonaro. Vamos ser honestos. Então, a gente tem que ser honesto. Honesto com a gente. A votação, pelo que é visto, é quem propõe, não é o que é a matéria. Eu sei, mas é para enfraquecer. Para enfraquecer. Guguinha, muito obrigado pela sua participação, como sempre. Guga vai estar aí com a gente. Vem novidades. Vem aí. Muitas novidades. Vai brilhar em 2022. Vai dar certo, hein, mano? E um beijo pra Ana Paula, que eu gosto muito dela. Você gosta da Ana Paula? Será que a Adrilho Jorge pedirá perdão? Vai pedir perdão? É um momento Eu sou igual Jesus, eu dou outra face. Pode ser uma nova fase do Brasil. E simbolizando todas as mulheres que ele já desagradou. Não fala assim não do Adrilho, que ele é muito querido pela audiência.